comigo, Evangelho segundo escreveu João. Eu vou ser bem breve aqui, irmãos. Eu quero orar pela tua vida. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 16. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, verso 16, diz assim: e eu orarei ao Pai. Na versão King James, está lendo? 1611. Eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Versículo 18: eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Versículo 19: ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis também. Diga comigo: porque eu vivo e vós vivereis. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele tem vida para você nesta noite. Aleluia. O diabo só quer roubar, matar e destruir a tua vida, os teus sonhos, os projetos que Deus colocou na tua mão. Ele quer destruir a tua casa, a tua família, ele quer destruir os teus filhos. Mas Jesus, ele vive, e ele diz que no nome dele nós também temos vida, e vida em abundância. Oh meu Deus, aleluia. Tome teu assento rapidinho. Preste bastante atenção, pastor. 15 minutos, irmão, no máximo de mensagem. Nós queremos orar aqui. Aleluia. Meus irmãos, esse texto, olhe bem para cá, preste bastante atenção. Jesus já estava quase partindo já. Jesus já estava passando as últimas instruções para os discípulos. E a Bíblia diz que Jesus, ele fala aqui acerca do Espírito Santo. Jesus, ele fala não de alguém distante ou de alguém impessoal. Jesus, ele não está falando de uma coisa, ele não está falando de um objeto. Jesus está falando de uma pessoa, o Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha sobre alguém e depois ele voltava. Aqui Jesus, ele está falando que o mesmo Espírito Santo, ele é alguém, e a Bíblia diz que ele é o nosso amigo, enviado por Jesus, não agora para nós nos visitar apenas e voltar, mas para habitar dentro de mim e de você. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesta noite, aquilo que o Espírito me impele para falar aqui. Jesus, ele enviou o Espírito Santo para ele não visitar você, mas para ele habitar dentro de você. O que é habitar no original? Fazer morada, ou seja, entrar dentro do teu coração e fazer morada e não sair mais. É o que Jesus está falando. O que Deus está falando para nós é que ele quer um relacionamento comigo e você. Esta presença que você sente no culto é para você sentir a todo momento, aonde você for. É relacionamento. O Espírito Santo, ele não é um vento. O Espírito Santo não é um som, ele é uma pessoa. E como uma pessoa, ela deseja ter um relacionamento comigo e com você. A Bíblia diz que esse mesmo Espírito Santo, ele deseja ter uma comunhão comigo e contigo. O que é comunhão, pastor? É andar junto.
é andar junto, seja de dia ou de noite, é estar com você, seja na alegria, na tristeza, seja na saúde ou na doença. A comunhão fala de união, fala de estar em comum acordo, fala de estar junto. O Espírito Santo, ele anseia por um relacionamento, por comunhão, e a presença dele diária na minha e na tua vida. Não é somente sentir o Espírito Santo num culto, não é sentir um arrepio na hora do louvor, não, é morar dentro de você, é fazer habitação dentro de você. O Espírito Santo, ele não quer só apenas agir em nós, mas está conosco. Pastor, e tem diferença dele vir e ele estar? Tem, irmão, tem diferença. Você sabe quando uma pessoa carrega e o Espírito Santo habita dentro dela, e quando ele só visita. Não porque ele visita porque ele não quer morar, porque a pessoa não abre o coração para ele entrar. A Bíblia diz que Jesus, ele chega diante de Zaqueu, ele está pregando a palavra. Zaqueu, ele sobe numa figueira brava, e Jesus olha para Zaqueu. Tinha tantas pessoas ali para Jesus ir para a casa deles. Ele olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Desce, Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu, ele abriu a casa para Jesus entrar. É por isso que Apocalipse, a Bíblia diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. O Espírito Santo de Deus, ele está nesta noite batendo na porta do teu coração e dizendo: eu vim para ter um relacionamento contigo, eu vim para habitar em você, eu vim para andar com você diariamente. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que a comunhão do Espírito Santo esteja com vós, ou seja, habitação. Se nós não estamos permitindo que o coração nosso seja aberto para a morada dele, não tem como nós desfrutar aquilo que ele tem para nós. A pergunta é: você tem aberto o coração para ele fazer morada? E morar, irmãos, é diferente de visitar. Morar é estar junto. Uma coisa é você visitar, outra coisa é você morar junto. E a Bíblia diz que ao longo da história, homens e mulheres da parte de Deus que abriram o coração para o Espírito Santo fazer morada, a vida deles nunca mais foi a mesma. Pastor, a minha vida está na mesma. Deus já está falando aqui. Pastor, a minha vida já faz tempo que está na mesma. Essa semana tu ainda falou para alguém: é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. Deus está falando aqui. Por quê? Porque você não deixou o Espírito Santo fazer morada dentro de você. E qual é o problema, pastor, de deixar ele fazer morada dentro de mim? É que quando ele entrar aqui dentro, ele vai ver coisas que ele vai querer tirar aí dentro. É por isso que nós fechamos a porta para ele entrar, porque quando ele entra, uma luz acende, e coisas que não estão do agrado do Senhor, o Espírito Santo vem e ele alumia, e você vai começar a enxergar coisas que já não servem mais para você. Só que não tem outra situação, não tem uma escolha. Ou você abre o teu coração para o Espírito Santo habitar, ou senão você só vai viver de sentir a presença lá uma vez ou outra. E a Bíblia diz que Jesus, ele está se despedindo dos discípulos. É aqui que eu quero chegar. Ele está dizendo para os discípulos: chegou a hora de eu ir embora, chegou a hora de eu voltar para casa. E a Bíblia diz que os discípulos, o coração deles fica tão apertado, eles ficam tanto com medo. E agora, o que vai ser de nós? Mas Jesus, ele está revelando algo para eles. E ele diz aqui no versículo 18: eu não vos deixarei órfãos. Eu falei aqui semana passada, sabe qual é a maior doença da humanidade? A maior doença não é o câncer, não é a AIDS.
A maior doença da humanidade é a falta de paternidade. A maior doença da humanidade é sentimento de abandono, sentimento de rejeição, é abalo emocional. Tem pessoas hoje que uma palavra ela já se desestabiliza toda. É uma situação, uma frase, uma palavra, um gesto, já desanda a vida, já desanda tudo, por causa de abalo emocional, por causa de sentimento de rejeição, sentimento de abandono. É por isso que tem tantas pessoas que procuram lá fora coisas para preencher aquilo que está aqui dentro e não preenche. O jogo não preenche, a droga não preenche, o vício não preenche, comprar coisas não preenche, passear não preenche. O que vai preencher o meu e o teu coração é o Espírito Santo de Deus. A minha esposa falou sobre fogo aqui. Quando Deus criou o homem, ele pegou o pó da terra, ele fez um boneco de barro. A Bíblia diz que ele formou o homem do pó da terra, formado por areia, formada por água. E a Bíblia diz que o próprio Deus, ele soprou na narina de Adão o fôlego de vida. E a Bíblia diz que agora Adão, ele se tornou uma alma vivente. Se você estudar na ciência, todo e qualquer objeto, ele é formado de 4 coisas: terra, água, ar e fogo. A terra Deus pegou, a água ele misturou para formar o homem, e o ar ele soprou nas narinas. Faltava um elemento, faltava o fogo. É por isso que quem não tem o Espírito Santo habitando dentro de vocês, ou dentro de mim ou de você, é por isso que você se sente incompleto, vazio, perdido. Tem pessoas que eu estou olhando aqui, você está perdido, você está perdida, você não tem direção, você está só vivendo. Pastor, eu só estou sobrevivendo, é um dia atrás do outro. É porque está faltando um elemento na tua vida, é o fogo do Espírito Santo de Deus. E esse fogo veio quando? Veio com a promessa de Jesus. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido com o Espírito Santo e com fogo. Os traumas da tua vida, talvez você nunca vai esquecer deles, mas as cicatrizes, as feridas que estão abertas na tua vida, é só o Espírito Santo que vai preencher isso aí. Pastor, eu carrego ainda feridas da minha vida, do meu passado. Nesta noite o Espírito Santo quer preencher esse vazio dentro de você. Deus está falando contigo. Essa de rosa aqui, ó. Eu vejo muito vazio dentro de você. Só está vivendo, só está sobrevivendo. Remando mandaramanda, remande que mandaramanda. O Espírito Santo te trouxe aqui. Isso que tu está sentindo é a presença dele. Ele está preenchendo, ele está entrando em cada lacuna do teu coração, em cada ferida. Tu foi muito ferida, mulher. Tu foi muito rejeitada. Eu vejo um espírito de rejeição, e o Espírito Santo está falando para ti hoje: eu te conheço, tu és minha. Lembra daquela vez? Tu era para ter morrido, tu não morreu, porque eu te livrei, e eu marquei esse dia para ter um encontro contigo. E eu te digo: tu és filha minha. Remando comanda ramandagaço.
Espírito Santo, faltava só o fogo dentro dela. Espírito de rejeição, vai embora da vida dela. Espírito de rejeição. Tanta palavra que foi lançada sobre a vida dela, e isso martela na mente dela todo dia. Filha, olha para mim, diz o Senhor. Eu sou teu Deus, eu sou teu Pai. Deus manda te dizer: eu sou teu Pai. Tu não estás sozinha, eu sou teu Pai. Eu te conheço. E a partir de hoje tu vai viver os melhores anos da tua vida, diz o Senhor. Dê um prato de glória por essa noite, irmão. Só Deus sabe que essa mulher estava vivendo. Oh meu Deus! O Espírito Santo, ele não força, ele não invade, mas ele espera ser bem-vindo. O Espírito Santo, ele é um cavalheiro. Ele não chega entrando, ele bate na porta do teu coração. Ele é cavalheiro, ele pergunta: eu posso entrar? Deixa eu entrar, que eu quero mudar a tua vida, eu quero transformar a tua vida, a tua história. Ele é sensível. A Bíblia diz que ele ora por mim e por você. Ele ora ao Pai com gemidos inexprimíveis. Efésios 4:30. O apóstolo Paulo diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Uma das maiores evangelistas que já pisou nesta terra, a evangelista Kathryn Kuhlman, ela dizia que a coisa mais importante para ela, na vida dela, era não entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu estava orando e eu disse: Senhor, eu quero ser usado como Kathryn Kuhlman foi. E Deus disse: então faça o que ela fez. Eu disse: Senhor, e o que é que ela fez? Ela disse: não entristeçais. Não entristeça o meu espírito, diz o Senhor. Quer viver algo novo para a tua vida? Não entristeça o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios, Paulo fala: vocês são santuário de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Irmão, se ele habita, as coisas são diferentes. No Salmo de número 51, o salmista Davi diz: não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele deseja ter uma comunhão com você. Eu não vou além, eu só quero ler o último salmo aqui. Pode abrir aqui, Leandra. Na versão NVT, o Salmo 139. Aleluia. Salmo 139, versículo 1. Eu queria que você se colocasse de pé agora. Eu prometi que ia pregar 15 minutos e já deu 15. Eu quero orar por você nesta noite. Mas preste atenção aqui. Preste bastante atenção. Leia comigo a palavra. Só olhe. Olha o que Davi está falando no Salmo 139 acerca do Espírito Santo. Ó Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo ao meu respeito. Sabe o que Davi está falando aqui? Que Deus, Ele examina o coração e conhece tudo ao meu e o teu respeito. Ele te conhece.
Ele te conhece por dentro e por fora. Ele sabe o que tu viveu, Ele sabe o que tu passou, Ele sabe o que tu enfrentou, Ele sabe o que tu estás passando, Ele sabe o desejo do teu coração, Ele conhece. O Senhor, Ele examina o meu e o teu coração, e nesta noite o Senhor está examinando o meu e o teu coração. Versículo 2: Tu sabes, Senhor, quando eu me sento e quando eu me levanto, mesmo de longe, Tu conheces os meus pensamentos. Olha para cá. Deus conhece o teu sentar, o teu levantar. Ele te conhece. Pastor, e se eu fecho a porta do quarto, Ele te vê. Pastor, e os meus pensamentos? Ele também conhece. Ele conhece os teus pensamentos, aquilo que tu faz e aquilo que tu não faz, Ele conhece, mesmo de longe, porque a Bíblia diz que Ele é onipresente. Não tem lugar onde nós possamos estar que o Senhor não está olhando. Vai para frente. Tu me vês quando eu viajo e quando descanso. Tu sabes tudo que eu. Se tu viajas, se tu vem para cá, se tu vai para lá, Ele te vê. Sabe o que Ele está dizendo? Eu conheço a senha do teu celular. Eu conheço quem tu segue. Eu conheço quem tu curte. Eu conheço com quem tu conversa. Eu conheço o que tu faz, o que tu vê, o que tu ouve. Eu conheço o que tu faz com as tuas mãos. Eu conheço aonde tu vai com os teus pés. Eu te vejo, diz o Senhor. Eu conheço os teus planos. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu sei tudo que tu faz. Versículo 4: Antes mesmo de eu falar, Senhor, Tu sabes o que vou. Ele sabe as conversas que você tem quando a pessoa que você fala não está perto. Eu vou fazer um parênteses aqui. Pastor, como é que se levanta um altar para Satanás? Quando você senta à mesa para falar de quem não está nela, você está levantando um altar para o diabo. Antes mesmo de eu falar, Tu sabes o que eu vou dizer. Versículo 5: Vais adiante de mim e me segues, põe sobre mim a tua mão. Aqui Davi já está orando por ele já, dizendo: Senhor, põe em mim a tua mão, Senhor, e faz o que tu queres de mim. Versículo 6: Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. Versículo 7, ele está orando a Deus. É impossível escapar do teu Espírito. Pausa aqui. Não há como escapar do Espírito Santo. Pastor, mesmo quando eu estou na prática do pecado, Ele está ali tentando convencer você de que aquilo não é para você. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sabe aquela consciência que bate em você? Meu Deus, não era para me ter feito isso. Senhor, eu falei e não era para ter falado. Meu Deus, o que eu fiz? É o Espírito Santo dizendo para você: eu estou aqui e eu quero perdoar você. Sabe qual é o maior problema? É que nós não perdoamos o outro, quem dirá nós mesmos. Tem pessoas que não se perdoam. Deus está falando com alguém aqui: você precisa se perdoar. A culpa não foi tua, o erro não foi teu. O Espírito Santo está falando com alguém aqui: não há como fugir da tua presença. Versículo 8: se eu subo aos céus, lá estás. Se eu desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Versículo 9: se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano,
mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Sabe o que é que Davi está falando aqui? Que se você deixar que o Espírito de Deus habitar em você, a mão do Senhor vai guiar a tua vida de dia e de noite, e a tua força, aleluia, a força do Senhor, ela vai sustentar as tuas mãos e os teus pés, aleluia. Quem, pastor? O Espírito de Deus. Versículo 11: eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão eu posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia, e a escuridão e luz são a mesma coisa, aleluia. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Versículo 14: eu te agradeço por teres feito de modo tão extraordinário, as tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Não há como escapar. Esse é o resumo. A tua alma foi comprada, a tua vida foi comprada na cruz do Calvário. Jesus, Ele derramou o sangue dele na cruz, e Ele te comprou, e Ele quer ser o Senhor da tua vida. Ele quer guiar os teus passos, Ele quer guiar o teu dia e a tua noite. Ele quer estender as mãos sobre a tua vida, e aonde tu pisar a planta dos pés, o Senhor quer ser contigo. Para nós encerrar, o versículo 15: tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Versículo 16: tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Sabe o que Deus está te falando para mim e para você? Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Tem pessoas aqui que eram para ser abortados, mas Deus não permitiu, porque Ele tem um plano na tua vida, Ele tem um propósito na tua vida. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus, é impossível numerá-los. Versículo 18: não sou capaz de contá-los, são mais numerosos que os grãos de areia, e quando eu acordo, tu ainda estás comigo até aqui. Sabe quando você acorda com vontade de morrer? Sabe quando você acorda e não tem vontade de sair da tua cama? Quando você diz: eu quero morrer, eu não quero mais viver, eu não quero mais. Quando você não tem força nem para trabalhar, você não tem força nem para brincar com seus filhos, não tem força mais nem para vir na igreja, para orar, para buscar a presença de Deus. Você já não tem força, você já não tem mais sonhos, já não tem mais projetos, já não tem mais nada, nem expectativa, nem esperança, já não tem mais fé. Aleluia! Quando eu acordo, tu estás comigo. Você acordou hoje e Deus estava contigo. Deus te trouxe aqui nesta noite. Em outro tempo tu estava fazendo trenzinho no carnaval. Em outro tempo você estava com a cara cheia lá fora. E Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: tu és meu, aleluia, tu és minha, e não há como escapar mais, diz o Senhor. Quando acordo, tu estás comigo. Essa depressão vai embora hoje. Esse demônio que te cerca de dia e de noite, ele vai embora. Esta fraqueza que você sente, o desânimo que você sente, a opressão que você sente, são demônios querendo te colocar no fundo de uma cama. Mas ele vai embora hoje. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo, ele vai habitar dentro de você a partir de hoje. Mas dê lugar ao Espírito.
e ande a tua vida de maneira que você não entristeça Ele. Ele é teu amigo. Aleluia. E para finalizar, Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder para quê, pastor? Eu não sou pregador. Poder para quê? Eu não canto. Poder para enfrentar o inimigo da tua vida. Há uma batalha travada dia e noite, e a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Sabe o que Deus está falando? A tua luta não é o teu marido, a tua luta não é a tua esposa, a tua luta não é o teu patrão, a tua luta é os demônios que estão te rodeando para destruir a tua vida. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier sobre você, você terá poder para lutar contra as hostes espiritual da maldade. Eu quero orar pela tua vida. Até hoje você não tinha força para lutar. É porque você nunca abriu o coração. Porque se você abrir o coração, Ele vai te dar força. A minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza, diz o Senhor. Ele quer dar força para você nesta noite. Para quê, pastor? Para você vencer o diabo. Pastor, mas o diabo já não foi vencido na cruz? Sim, Jesus já venceu na cruz Satanás. Mas enquanto Jesus não arrebatar a igreja, o diabo vai tentar nos afastar da presença dele. O diabo vai tentar destruir, roubar e matar tudo aquilo que Deus tem para nós. E a única maneira de você enfrentar não é com a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro da tua casa, não é com o versículo do Salmo 23 na geladeira. É com o Espírito Santo aqui dentro. Pastor, eu quero abrir o meu coração hoje para Ele. Então feche teus olhos. Deus está falando com alguém aqui. Diga ao fraco que eu sou forte. Deixe que o meu Espírito faça morada dentro de você, diz o Senhor. E a minha força se aperfeiçoará na tua fraqueza. Você vai conseguir vencer os vícios da tua vida. Você vai conseguir vencer os traumas da tua vida. Porque o Espírito Santo, Ele te dá poder para vencer tudo aquilo que você está enfrentando. Eu quero orar por você nesta noite. Vem aqui à frente. Vem aqui, venha correndo. Eu quero orar por você. A banda pode subir aqui. Eu quero descer, eu quero orar por você. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu estou aqui em cima porque eu fui profetizado. Eu quero profetizar, liberar palavras sobre a tua vida. A Bíblia diz que quando os apóstolos eles empunhavam as mãos, as pessoas recebiam o Espírito Santo de Deus. E eu quero orar por você nesta noite. Pastor, eu quero abrir o meu coração para Ele. Eu quero que Ele faça morada dentro de mim. E se essa palavra, ó Deus, ela vai se cumprir na minha vida, eu vou ter força para enfrentar aquilo que eu não estou tendo força. Eu quero orar por você. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Ninguém é levantado antes de ser profetizado. Todos aqueles que hoje fazem obra de Deus um dia foram profetizados. Eu quero profetizar sobre a tua vida.